peraí, minha gente. Uma coisa de cada vez. Uma hora a gente come, outra hora a gente conversa. Eliane, ontem nós prometemos que falaríamos hoje um pouquinho sobre o prazer feminino em relação à sua vivência sexual, que é um dos temas que aparece aqui na revista Sem Tabus, porque a gente sabe que ainda é uma demanda para muitas mulheres. Ontem você tocou um pouquinho nesse assunto, mas ajuda mais aí a mulherada a experimentar esse bom da vida de verdade? O que acontece que algumas têm dificuldade? Foi em relação ao abuso, é educação? Tem algum sofrimento envolvido para esse afastamento do tema sexualidade? Quando a gente pensa em mulher e vida sexual, a gente precisa entender que a estrutura social, ela não ajuda muito a mulher. Mesmo então, nos dias de hoje, assim, tão liberado? Mesmo nos dias de hoje, a gente tem corrido atrás do prejuízo, né? Muita coisa tem melhorado. Melhorou, Mas a mulher ainda precisa ir além, né? Porque nós somos reprimidas em todas as áreas da nossa vida em relação ao prazer. Se a gente for pensar na mulher, a mulher é esse ser que precisa ser responsável, que precisa dar conta, né? Que precisa ser, por mais que a gente fale do homem enquanto cabeça da família, é a mulher que é a responsável por esse clima familiar. E muitas vezes a mulher se sente em um lugar de não prazer. E eu não estou falando só de vida sexual. A mulher tem mais dificuldade para sentar em um sofá, para se sentir à vontade em não fazer nada. Então, ela tem dificuldade em comer sem nenhum tipo de preocupação, porque existem muitas coisas que são exigidas da mulher. Engorda, mata, desnutre, Exatamente. Peso uma... E aí, se a gente for pensar que essa estrutura toda, em todas as áreas, já exige tanto da mulher, por que seria diferente em relação à vida sexual? Né? E aí, quando a gente vai para a vida sexual, a gente tem essa questão da mulher, ela precisar ser uma mulher direita, uma mulher que se dá o valor. E na nossa criação, a gente entende que mulher direita não combina com mulher feliz sexualmente. Apesar de que, lá na Bíblia, a gente tem sim vários exemplos de mulheres. Temos exemplos de mulheres que eram extremamente ativas, Sulamita é uma delas, mas a gente poderia falar também da mulher de Provérbios, né? A mulher virtuosa que deixa, depois que ela fez tantas coisas no decorrer do dia, ela chega ali no final e fala, eu acho que eu mereço ter prazer, vou deixar essa minha luz ligada aqui com meu marido, a lamparina fica acesa. Então, a Bíblia nos dá a permissão do prazer. A sociedade nos moldou retirando esse prazer. Então, qual é o nosso papel hoje em dia? Nos sentirmos à vontade em sermos seres sexuais que podem, que merecem, que devem ter prazer. Eu costumo dizer que isso é resgatar a nossa identidade cristã. Porque se nós cremos no relato bíblico de Gênesis, nós vemos um Deus que nos criou seres sexuais e que em algum momento na história a própria religião, e quando eu digo a própria religião, é a religião que foi se formando, se construindo ao longo do tempo, foi castrando de verdade a ideia de sexo ter participação na constituição humana e, para além disso, também envolvida num sagrado, em algo que tem a ver com a nossa relação com o próprio Deus, que pensou, santo como é, seres sexuais que poderiam exercer sua sexualidade em santidade também, né? Mas, amiga, em relação aos homens também, eu tenho ouvido muitas queixas de que eles não vão muito bem. Aquela história de assim, eles sempre querem. Parece que tem algo aí no caminho que não tem sido tão correspondente assim. Sim, a gente vai olhar para os homens e a gente vai perceber pressões diferentes. Então, se a mulher recebe um tipo de pressão, o homem recebe um outro tipo. E nos dias atuais, onde a gente tem muitas fontes de prazer, diferentes formas de alcançar essa dopamina e ao mesmo tempo associado com um período de enorme estresse, como nunca houve na história da sociedade, a gente começa a perceber que sim, existe espaço para esse homem que também tem algum tipo de dificuldade, que também não é esse ser sexual que só de olhar já corre atrás, né? Então, as questões das dificuldades sexuais, elas permeiam o universo feminino, mas também passam pelo universo masculino, de formas diferentes e distintas. Porém, hoje a gente
sempre busca o quê? Uma sexualidade que volte a ser saudável. E para que essa sexualidade, ela de fato seja saudável, eu vou precisar tirar o excesso de telas, eu vou precisar tirar a pornografia, eu vou precisar tirar o videogame, que incomoda muita gente, né? Então, a gente vai precisar criar esse espaço saudável para que essa sexualidade saudável, ela surja. E sexualidade saudável vai pedir um corpo saudável, né? Vai precisar de exercício físico, vai precisar de exames clínicos para identificar alguma dificuldade. Você citou pornografia? Eu escrevi aqui 3 lições sobre pornografia. Mas por que tanto assim, Darleide? Nem te conto, porque esse assunto é presente. A gente continua por aqui amanhã, tá bom?